Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amada igreja. Muito bom voltar novamente. Agora eu e a pastora Eliane revezando. Então, foi bom que me deu um pouco mais de tranquilidade, muita correria, fazendo tantas coisas, não é verdade? Aí quando ela começou a me ajudar foi muito bom. Ela tem me ajudado em todas as coisas aqui em casa, ela tem me ajudado. Eu louvo a Deus pela vida dela, louvo a Deus pela vida de vocês também, louvo a Deus pela vida da nossa irmã Arinda, né? Já se recuperou. Então nós temos orado e Deus tem nos honrado através das orações. E nós precisamos agradecer esse Deus, bendizer esse Deus, dizer que Ele é o nosso Deus, o Deus Salvador, o Deus misericordioso, o Deus que tem atento às nossas orações, ao nosso clamor e tem respondido com gozo, amém? Com alegria. E eu me alegro muito nesse Deus, amém, amados irmãos? Mas dando continuidade ao nosso pão diário, hoje nós vamos falar sobre o nosso Senhor Jesus. Nós vamos falar, o nosso tema é Jesus, o sumo sacerdote, amém? Jesus, o sumo sacerdote, aleluias, glórias a Deus. Nós vamos entender por que Ele é o sumo sacerdote perfeito, amém, irmão? Perfeito. Então nós vamos abrir nossa Bíblia na carta aos Hebreus. Vamos abrir em Hebreus. Vamos abrir em Hebreus 4, versículo 14 até o versículo 16. Porque diz assim a bendita palavra de Deus. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou aos céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Esse Deus, Ele é maravilhoso, porque Ele envia o Senhor Jesus. E hoje nós estamos declarando nessa palavra, Jesus, o sumo sacerdote perfeito, completo, sem tirar nada, sem colocar nada. Amém, irmãos? Nosso Deus, Ele já nos amava desde a eternidade. Antes de todas essas coisas serem formadas, esse Deus, Ele já nos ama de uma maneira tão forte, tão poderosa, que Ele dá sempre soluções, Ele cria momentos, Ele cria ocasiões para que nós possamos estar morando com Ele na glória. Amém? Mais para frente. Amém, irmãos? E isso é motivo de regozijo, isso é motivo de alegria. Amém, irmãos? Mas falando de Jesus, o sumo sacerdote, é necessário que entendamos o sumo sacerdote. Quem era o sumo sacerdote, o sacerdote, como é que eles trabalhavam, amém, irmãos? Então, no Antigo Testamento fala-se do sacerdote, do sumo sacerdote. O sacerdote era aquele que era responsável pelo sacrifício. Ele quem fazia o sacrifício, ele quem aspergia o sangue no tabernáculo, amém? Tinha o sumo sacerdote que ele coordenava de modo que acontecesse todas essas coisas. Então o sumo sacerdote, ele está no nível acima do sacerdote. Sacerdote e o sumo sacerdote estava acima. Então ele coordenava de modo que as coisas acontecessem de forma harmoniosa diante do Senhor que se encontrava dentro do tabernáculo. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Mas tinha algo, acontecia dois elementos que talvez não foi aquilo que Deus ele esperava, talvez. Mas nosso Deus, Ele é onisciente, Ele sabia todas as coisas. Dizer que Ele não esperava talvez não estar com a mente totalmente ligada no Senhor, não é verdade? Porque Deus tem tudo bem planejado. Mas prosseguindo, então, só que antigamente, quando nós pecávamos, o sumo sacerdote, o sacerdote, eles pegavam animais, né? Cada pecado correspondia a um tipo de animal, amém? E isso também obrigava do pecador, ele quando fosse levar o sacrifício ao sacerdote, ele tinha que levar aquele sacrifício na mão, para que as pessoas, quando vissem ele passar com aquele sacrifício, entendessem que tipo de pecado aquele homem estava pecando. Vocês compreendem? Mas, então, funcionava assim. Então, quando chegava dentro do templo, dentro do tabernáculo, aí o sacerdote, ele sacrificava o animal. Amém, irmãos? Mas o que isso fazia? Isso simplesmente, nós podemos dizer assim, ele apenas
ele criava uma breve harmonia entre o homem e Deus. Uma breve harmonia, porque depois o homem voltou a pecar novamente, aquilo tudo era aberto, então aquilo ia acontecer com muita frequência, compreendem, irmãos? Mas Deus, ele preparou algo grandioso, algo maior. E tem mais algo que eu quero deixar para que os irmãos entendam. Esse sacerdote, esse sumo sacerdote, eles viviam, eles também pecavam, inclusive eles tinham que sacrificar também pelos seus pecados, senão eles não conseguiriam, não tinham como ele entrar no tabernáculo, senão eles eram mortos dentro do tabernáculo. Então ele tinha que sacrificar para ele antes. Entendem, irmãos? Então, e além de tudo isso, também ele morria, como nós morremos nos dias de hoje. Então, ele era um sacerdote que só servia só para um determinado período. Mas Deus, ele sempre pensa no seu povo, ele sempre pensa no melhor para o seu povo, para aquele que busca fazer a sua vontade, para aquele que obedece a sua palavra. Então ele preparou um cordeiro perfeito. Um cordeiro perfeito, que é o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus, o Verbo, que se fez carne e viveu no nosso meio, a nossa semelhança. Ele conhecia todas as nossas fraquezas, por isso que ele veio ao mundo e ele passou a ser um sacerdote, o sumo sacerdote perfeito, porque além de ser semelhante a nós, ele entendia as nossas fraquezas. Mas entretanto, ele veio a esta terra, nós não o recebemos, amém? Mas tudo fazia parte do plano de Deus. E assim, Senhor Jesus, ele foi crucificado, foi levado ao madeiro, muita humilhação, as pessoas escarnecendo dele, até mesmo os seus discípulos que andavam com ele também, no momento em que ele estava aqui conosco, pregando o Evangelho, salvando almas, curando, amém? Até os seus discípulos, depois da morte de Jesus, eles ficaram perdidos. Eles voltaram a fazer as mesmas coisas que eles faziam antes de conhecer ao Senhor Jesus. Então, parece até algo contraditório, não é verdade? Mas acontece porque os discípulos também eram falhos como nós. Amém, irmãos? Eles só tomam uma recuperação bem legal quando Jesus ele ressurge, né? Ele ressurge no nosso meio, vai ter com os discípulos, ele procura o Senhor Jesus, ele procura os discípulos, ele não deixa os seus abandonados. Jesus, ele nunca vai deixar os seus filhos abandonados, nunca vai deixar os seus irmãos abandonados, amém, irmãos? E assim ele procurou os discípulos, se apresentou, né? E daí para frente, os discípulos eles entenderam que tinha que dar continuidade naquele plano e eles saem para pregar e dar continuidade no evangelho que o Senhor Jesus havia iniciado, amém? Mas Jesus morreu, amém? Morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje está à destra do Pai, amém, irmãos? Olha, então vamos ver agora que tipo de sacrifício foi realizado em prol de mim, em prol de você, em prol de todo aquele que aceita esse sacrifício. Sacrifício perfeito. Ele sem pecado, sem mácula, foi morto, né? Seu sangue foi vertido na cruz. Todo sacrifício perfeito. Só que esse sumo sacerdote, ele ressuscita. Ele ressuscita ao terceiro dia. E hoje ele está à direita do Pai, amados irmãos. Por quê? Olha a diferença, ele vive, ele está vivo, não é como aquele sacerdote, o sumo sacerdote, que ele fazia o sacrifício, não era? Mas depois ele morria e acabou-se tudo. Agora Jesus não, Jesus, o sumo sacerdote, o sacrifício perfeito, era como nós, seres humanos, reconheceu nossa fraqueza e agora, esse sumo sacerdote, ele está ali ao lado de Deus para advogar por mim e por você. Amém, irmãos? Só que há uma condição para que ele possa advogar agora vivo diante de Deus o Pai, né? É o que? É você entender esse sacrifício, é você receber esse sacrifício, é você ter fé nesse sacrifício, é você obedecer a palavra do Pai, a palavra de Deus.
Amém? É você testemunhar de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você vai poder usufruir, assim como eu já usufruo, de um sumo sacerdote perfeito que encontra-se vivo, está à direita do Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou orar por você nessa noite, meus amados irmãos, para que você possa entender cada vez mais essa palavra, você poder confiar nesse Deus, um Deus que Ele cria planos e mais planos para poder te resgatar. Você que ainda se encontra perdido, você ainda pode usufruir desse tão grande sacrifício e usufruir desse sumo sacerdote que hoje encontra-se vivo e está à destra do Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Senhor Deus, mas esta noite de alegria, noite de regozijo, ó Deus, porque hoje nós temos um sumo sacerdote que está vivo, Senhor, um sumo sacerdote que é a minha imagem e semelhança, Senhor. Ele conhece as minhas fraquezas, Senhor Deus. A Tua palavra diz que Ele vai me colocar como justo diante de Ti, ó Deus, porque aquele sangue vertido na cruz, Ele me rime de todos os meus pecados. Ele me salva da morte eterna. Ele me coloca como justo diante de Ti, ó Deus, e todo aquele que entender e receber esse sacrifício, Pai querido. Por isso, o Espírito Santo de Deus, que é aquele que nós recebemos quando nós entendemos e aceitamos esse sacrifício, que todo aquele que nessa noite ainda aceitar esse sacrifício, que aceitar Jesus Cristo, ele possa estar recebendo o Teu Santo Espírito e que possa ser regenerado, arrepender dos seus pecados, ter fé em Cristo Jesus e morar na eternidade contigo, ó Deus. Assim eu te oro, ó Deus, e te agradeço, Pai querido, por tudo que o Senhor ainda irá fazer, em nome de Jesus. Amém, Pai querido. Muito obrigado, Deus. A paz do Senhor, amados irmãos, e até amanhã no próximo Pão Diário com a pastora Eliane. Amém? Um beijo no seu coração.